Na aula passada a gente falou sobre a história da tabela. Nós vimos que existia necessidade de organizar seus elementos. E esses elementos eles foram organizados pela boa maioria dos estudiosos pela ordem crescente de massa atômica. Nós iniciamos falando de Doberai, onde ele fez a organização, inclusive teve um pouco de participação nessa tabela pelo fato de ele ter feito as tríades, que era justamente encontrar a massa atômica dos elementos através de uma média aritmética. No início funcionou bem, mas para alguns casos não deu muito certo. Foi esquecido, veio na sequência o cilindro telúrico, onde os elementos estavam sendo organizados de maneira como se fosse colocados num cilindro, e nessa volta do cilindro as características se repetiam, só que em alguns casos também não funcionou, não houve a questão da repetição, porque só para relembrar, quando se fala de periódico, é algo que está se repetindo, né? Então são características que se repetem tanto no período, lembrando que período é horizonte, né? É na horizontal, e no grupo ou família é na vertical. Então são 18 famílias, nós vimos na aula passada. São 18 famílias, 18 colunas, e são 7 períodos. Esses 7 períodos é justamente o que dizia lá no modelo de Rutherford-Bohr, né, onde o Bohr definiu o átomo como sendo camadas, 7 camadas, que são justamente os 7 níveis que vocês veem na tabela periódica. Vocês olham bem do lado esquerdo da tabela periódica, vocês vão ver que tem a numeração de 1 a 7. Essa numeração de 1 a 7 significa dizer que nós estamos contando aí os períodos, os níveis, as camadas relacionadas lá no modelo de Rutherford-Bohr. Pois bem, então o cilindro telúrico também não rolou. Aí teve o Newland, que tentou organizar os elementos como se fossem notas musicais. Também não deu muito certo, porque inclusive mostrei para vocês no slide que teve elementos que não se enquadravam com a repetição, né? Eram totalmente diferentes, então não se repetiam da maneira como se esperava. E aí teve o cara que conseguiu resolver esse problema, que foi o Mendeleev. Ele organizou a tabela como todos os outros tentaram, por ordem crescente de massa atômica. Qual foi o seu diferencial? A previsão do surgimento de novos elementos, e isso aconteceu, tá? E isso aconteceu, né? E foi superior à ideia dos outros, tá? E aí teve a questão das características, a formação das famílias, que são os grupos. Nós vimos que tem grupos que têm nomes específicos, como, por exemplo, a família 1, que é justamente os metais alcalinos, família 2, que são os metais alcalinos terrosos. Aí pula, né? Porque nós temos os representativos de transição que eu vou frisar ainda hoje. Pula lá para o outro lado da tabela, né, naquela coluna. E aí nós temos a família do boro, nós temos a família do carbono, do nitrogênio. E temos um nome específico para a família 16, que são os calcogênios, a família 17, que são os halogênios, e a família 18, que são justamente os gases nobres. Lembrando, os gases nobres são os únicos elementos que são capazes de se estabilizar sozinhos. Que é isso, professor? Você nunca vai ver um gás nobre ligado a outro elemento, ele não necessita. Ele já tem por si só 8 elétrons na camada de valência. Então, essa palavrinha camada de valência, a boa maioria que foram alunos dos Anjos, e eu não posso responder pelos outros alunos que esse ano fazem parte da escola, mas a boa maioria que foram alunos dos Anjos já deve ter escutado muito essa expressão camada de valência e regra do octeto. Perdão. Pois bem, é mais ou menos um resumo do que eu falei nas aulas passadas, né? No caso aí, na aula passada, em relação a esse slide que eu vou repetir ainda esse hoje, né? Inclusive, estou colocando para vocês agora na tela, tá? Vou abrir ele aqui para vocês. E a gente já vai começar falando sobre a divisão da tabela, no caso, a tabela atual. E nós vimos que houve a mudança da tabela, né? Ela saiu do que dizia Mendeleev, ordem crescente de massa atômica, relembrando que massa atômica é o A. Lembra que a gente faz o desenhozinho de um elemento químico, onde a gente representou o A como sendo a massa atômica e o Z como sendo o número atômico, e que o Z significa dizer que é a quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Vocês lembram que eu falei isso anteriormente, esperando
falei anteriormente, antes de entrar em tabela periódica, eu estava falando sobre semelhanças atômicas. Então, veja aí. Os elementos químicos eles são divididos entre representativos e de transição. Quanto à natureza dele, nós vamos ver mais à frente. Eles só são considerados como sendo elementos de transição ou elementos representativos, mas também tem a sua natureza que pode ser de metais ou a metais. Tá? Inclusive, nesse meu slide, ele é um pouco antigo, ele ainda vai chamar ainda a classificação antiga, que é a IUPAC hoje, só para relembrar. A IUPAC é quem domina a química hoje. A IUPAC é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Tá? Então, ela é quem domina a química hoje. Então, muito do que nós vimos de mudança na tabela, como, por exemplo, esses grupos bem que estão abaixo, que eu estou frisando aqui com o mouse, esses grupos que estão abaixo, eles ficavam bem aqui ó, na tabela. Por isso que eles são chamados de transição interna, porque eles ficavam aqui dentro, ó, internamente. Okay? E aí a UPAC fez essa mudança, modificou, colocando esses elementos fora, justamente para... muito mais por questão de estética, né? Mais por estética mesmo. Okay? Não foi por soberba, não, foi por estética, porque a tabela ficou muito esticada. Nós vimos no slide passado, mostrando como é que foi feita essa modificação. E hoje nós estamos vendo aqui como é que essa tabela se divide, como é que ela é dividida em relação aos seus elementos, entre representativos e transição. Nós vamos ver como é que a gente faz para classificar quem é de transição e quem é representativo e como identificar através da distribuição eletrônica. Lembrando a vocês que a distribuição eletrônica também faz parte dos modelos atômicos, foi de Linus Pauling. Aquela distribuição do sem pão da fome, que é o SPDF, né? Aquele diagramazinho que a gente fazia o zigue-zague, que vocês fizeram com o professor dos Anjos, que ele me contou que vocês faziam muito bem. E a gente vai voltar a repetir essa informação condicionada aí, como se identificar a família e o período de um elemento químico, tá? Através da configuração eletrônica. Tudo bem? Então, vou continuar aqui mostrando o slide. Tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, necessitarem que eu pare, vocês, por favor, me acionem. Eu vou tentar acompanhar no chat, mas quando eu estou aqui quando eu coloco o slide para funcionar, eu não consigo ver mais nada no chat. Então, se vocês precisarem que eu repita ou que eu volte alguma informação, vocês podem acionar o áudio de vocês e pedir que eu faça esse procedimento, tá bom? Então, deixa eu voltar o slide. Pronto. Então, a gente classifica, representa os elementos como sendo representativos ou de transição. Tá? Então, os representativos, eles você vai ver agora com o slide que ele vai mostrar quem são. Tá? Lembrando que eu vou passar um X aqui nesses A. A IUPAC hoje, chamada tabela atual, não condiciona mais essas letras. Tá? Não temos mais essas letras para poder dizer que é representativo e que é de transição. No meu tempo, não faz tanto tempo assim, mas no meu tempo ainda tinha essas letras, tá? Eu aprendi a tabela periódica com essas letras. Lembrando, e eu vou sempre falar isso para vocês, vocês não são obrigados a saber todos os elementos. Se você me perguntar se eu sei todos os elementos, eu não vou mentir para vocês, vou dizer que não. Até porque o intuito da tabela, sabe qual foi? Foi justamente ter uma informação para que você possa usar sempre que for necessário. E essa informação é o quê? É a posição, é a característica, é a quantidade de elétrons que cada elemento tem. Então, são coisas que só se você tiver muita vontade de aprender, né? Que conhecimento nunca é pouco, né? Você pode... nunca é muito, na verdade, conhecimento. Você pode ter... nós vimos que pode formar frases, né? Para aprender esses elementos. Eu, por exemplo, aprendi formando frases, né? Então, a parte dos representativos, esse que está mostrado para vocês, todos eu conheço, com exceção dos novos, que aqui agora a tabela está fechada. Aqui embaixo, ó, se você ver a tabela atual, a nova, né? Ela está fechada toda aqui, a coluna aqui fechou. No caso aqui, esse período foi fechado. O sétimo período aqui fechou, está completo. Então, o sonho do Mendeleev foi perfeito. E lembrando a vocês, o Mendeleev deixou espaços vazios na tabela
porque preveu o surgimento de novos elementos. Inclusive, falei para vocês do Eca Paracelsus, que é o iodo hoje, que ele homenageou aí um alquimista que ele tinha uma certa admiração. Mas voltando para cá, para os elementos químicos, então, os representativos, eles estão aqui, ó, na família 1, 2 e já pula para cá, ó. Só que, mostrei para vocês na aula passada que agora não é mais 3, é 13. E bem aqui embaixo, vocês estão vendo, nesse 2, ele seria o 12, né? Que é a contagem arábica normal. Hoje é com números arábicos, de 1 a 18. Esse zero aqui também, só para a gente fazer esse parâmetro, é a família 18. A família 18, crianças, são os gases nobres, tá? Que no meu tempo, que no tempo dos pais de vocês, que não foi tanto tempo assim, era conhecido como apenas 8A. Era de 1, ó, 1A, 2A, e pulava por 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, que vocês estão vendo como zero, tá? Aí os de transição seriam todos que fossem B, né? Todos esses do meio que vocês estão vendo aqui, onde eu estou frisando, aqui apontando para vocês, ó, todos eles são de transição, que é o que nós vamos ver com a informação aí, ó. Esses do meio são chamados transição externa, tá? Porque eu mostrei para vocês que vinha aqui, ó, vinha aqui nesses dois x que eu estou marcando, é a posição desses outros grupos de transição, que são chamados de transição interna. Que anteriormente a tabela ficou bem larga, porque esses de transição externa estavam lá dentro, né? Então nós tínhamos essas duas primeiras colunas, depois nós tínhamos essas duas aqui juntas, e os demais, ó, daqui até o final. Então era uma coluna muito extensa, muito grande, daí o PAC decidiu mudar, tirou esses elementos de transição interna daí da tabela e colocou fora. Elas são representadas aqui fora, que são justamente chamadas de transição interna. Temos algum fator de identificação desses elementos pelas configurações eletrônicas, tá? Que a gente vai ver aqui à frente. Mas antes de ver isso daí, nós temos um exemplo. Ó, nós temos um exemplo. Vamos só relembrar. Vamos só fazer aqui o lembrete. Ó, aqui, ó, daqui até embaixo, daqui até aqui no final, nós temos os períodos, tá? Vou botar um P assim, ó, ou níveis, um Nzinho assim. Esses períodos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período, eles são sempre na horizontal. Só para relembrar vocês, períodos na horizontal, famílias ou grupos na vertical, são as colunas. Ó, se você for contar, são 18 colunas, são 18 famílias, famílias ou grupos. Por que eu fico falando grupos? Porque é assim que você vai encontrar nas questões. Geralmente eles chamam de grupos, as famílias, tá? Então você pode ficar se perguntando o que vem a ser grupo. O professor não falou de grupo, só falou de família e período. Mas a família e grupos são as mesmas coisas, estou falando das mesmas coisas. Tá? Então, nesse exemplo, por exemplo, nesse exemplo aqui, ele está querendo saber qual desses elementos são representativos. Então você vai olhar para a tabela e vai lembrar que os representativos estão aqui, ó. Estão desse lado, no lado esquerdo da tabela. E são todos esses daqui, ó, do lado direito. Então, representativos, lado esquerdo e aqui do lado direito. Os de transição são esses daqui do meio. E esses daqui de baixo, que foram separados, que eu já falei para vocês. Né? Então, se a resposta, como é que seria? Ó? Tá vendo lá, né? Hidrogênio, sódio, potássio, cálcio, bário, carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, flúor, cloro, bromo e argônio. Vocês estão vendo que eu conheço a simbologia, né? E eu sei dizer os nomes, justamente porque eu treinei, né? Eu, quando mais jovem, eu aprendi a tabela periódica de uma maneira, para muitos, meio que, vamos dizer assim, meio que maquiavélica, porque o professor fez a gente estudar a tabela periódica uma semana, deu uma semana de prazo para a gente, e na semana seguinte ele fez uma sabatina. Para quem não sabe o que é sabatina, ele chamava a gente em off, lá na cadeira dele, na mesa, e pedia para que a gente dissesse a família, o período, o nome e a simbologia dos elementos representativos. E foi assim que eu aprendi, formando frases. Mas não se preocupe que eu não vou fazer isso com vocês não, tá? Não faço isso, ok? Mas vamos lá, então os representativos estão aí, ó, são todos esses que condicionam aqui o lado esquerdo e o lado direito onde eu circulei. Vou até perguntar, quais deles
são de transição. Na verdade, aqui, ó, você vai ver que ele vai dar para a gente só o ferro e o ouro. Ó, e existe um pequeno erro aqui. Esse é de transição, ele não especificou que tipo de transição é. Se é uma transição interna ou se é uma transição externa. Aqui seria uma transição externa, que seria o ferro e o ouro, né? O urânio aqui, ó, que faz parte da transição interna. Então, ele não fez a especificação aqui, ele tinha que dizer. No caso aqui, tinha que perguntar quais deles são de transição externa, não é isso? Ó, tem que ser externo. E se ele colocou só o ferro e o ouro, se houver apenas a colocação do ferro e ouro, então nesse caso aqui seria de transição externa, né? Ó. Na terceira aí, ele pergunta qual deles são de transição interna, tá vendo como ficou vago, né? Aquela segunda alternativa. O de transição interna é justamente o urânio, né? Ó, ele faz parte aqui de baixo. Então qualquer um daqui de baixo, qualquer um que eu tenho aqui que são chamados da família dos actinídeos e dos lantanídeos, qualquer um deles é de transição interna. Qualquer um deles aqui no meio da tabela são de transição externa, tá? Não esqueçam disso. Então nós só temos aí urânio como sendo o de transição interna, tá? Eu vou dar uma acelerada para a gente não perder tanto tempo, tá? Essa partezinha aqui. Qual deles pertence ao mesmo grupo? Olha, ó, já chamei família de grupo. Qual deles pertence ao mesmo grupo? Então nós temos alguns, né? Ó. Temos alguns aqui que pertencem ao mesmo grupo. Vamos ver. Ó, no grupo 1, que é esse daqui, ó. Vocês estão vendo que eu coloquei o sódio e o potássio. Aí vocês me perguntam, professor, por que não foi colocado o hidrogênio? Por que o hidrogênio não entrou como sendo o mesmo grupo se ele está na mesma coluna? Fato, gente, o hidrogênio é órfão. Como assim, professor? O hidrogênio não tem família. O hidrogênio ele vai para onde lhe convém. Como assim? O hidrogênio ele possui apenas um elétron. Isso já é uma informação para vocês como é que eu sei a família ou grupo dos elementos, a quantidade de elétrons que ele possui na camada de valência. Eu sei que está borrado aqui atrás. O Samuel quer entrar. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Os participantes estão esperando. Admitir. Ninguém está esperando. Ok. Então, voltando ao que eu estava falando para vocês. Se vocês olham aqui atrás, eu não sei se vai dar para vocês verem. Infelizmente não sei. Vou até tentar aproximar aqui mais. Se vocês olham aqui atrás, aqui eu coloquei o nome específico para algumas famílias, no caso da família 1. Aqui é a configuração eletrônica dele, né? Onde eu vou identificar a família e o período onde ele se encontra. Então, todo elemento que termina com apenas um elétron, ele corresponde à família dos metais alcalinos. Tá? Então, esses elementos sódio e potássio, deixa eu dar só um exemplo aqui, vou riscar aqui rapidão. O sódio, o Matheus está esperando, o pessoal está chegando muito atrasado, já são 8h20, o pessoal tem que acordar um pouquinho mais cedo, né? Porque 8h20 atrapalha já a aula. Gente, bora chegar mais cedo. Eu sei que é a questão de conexão, mas vamos tentar chegar um pouquinho mais cedo, porque eu fico parando para adicionar os alunos, eu vou perder um pouco mais de tempo, tá ok? Bruna, diga, Bruna. Diga. Ou digite, pode digitar ou falar. Tô na escuta. Não estou vendo o senhor. Não tá me vendo? É por causa do slide, né? Mas deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa eu voltar bem aqui. Olha pro slide então. Olha pro slide. Ó, o sódio, o Na, ele tem um número atômico, o Z. O Z dele é igual a 11. Vocês vão ver como é que eu vou identificar a família dele. O Z dele aqui é igual a 11, que é o número atômico. Só para relembrar vocês, o número atômico corresponde à quantidade de prótons e de elétrons existentes no átomo, tá? Então veja, deixa eu me ajeitar aqui. Quando eu faço distribuição eletrônica, vocês conhecem melhor do que eu vou começar e vou colocar essa quantidade aqui de elétrons para distribuir. São 11. Então veja, ó, 1s2, começa assim, né? 1s2, que é aqueles grupos que são subníveis, né? S, P, D e F. Né? Vocês viram lá com o Titio dos Anjos. S, P, D, F.
O Matheus saiu, acho que ele se chateou. Então, é SPDF, né? Sem pão dá fome. Sem pão dá fome. É uma maneira de vocês aprenderem ou lembrarem quando necessitarem aí fazer a distribuição eletrônica. Lembrando que a quantidade total de elétrons que o orbital S suporta são 2, do P é 6, do D é 10 e do F é 14. Do F é 14. Então, cada um suporta essa quantidade de elétrons. Né? Jogando aqui os 11 elétrons do sódio, continuando a distribuição, fica um S2, ó, vou continuar. Aí vou para o segundo nível, ó. 2S2, 2P6, 2P6. Você está notando que bem aqui, ó, eu já tenho 10 elétrons. Ó. Aqui em cima, ó. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Eu já tenho 10 elétrons. Né? Tá faltando apenas um, não é verdade? Então ele vai para o terceiro nível, ele vai para cá, ó. 3S1. Veja. Camada de valência, gente. Camada de valência é onde eu termino. Vou falar bem devagar. Camada de valência é onde eu termino de distribuir solicitação para anotação. O Matheus está solicitando para anotar o conteúdo compartilhado. Durante a anotação você não pode controlar o... Não, eu vou recusar, viu, Matheus? Perdão. Senão eu fico sem controle. Essa aula, como eu falei para vocês, ela vai ser gravada, tá? Ela vai ficar gravadinha para vocês. Vocês podem utilizar ela da maneira que vocês quiserem, tá? Então veja, ó. Onde eu termino de distribuir a quantidade de elétrons, eu parei aqui, ó. Eu parei aqui no 3S1. Aqui é o que eu chamo de camada de valência, que é o CV. Tá, ó. Camada de valência. E aqui é que vai dizer para mim que esse sódio pertence à família 1. Porque ele só tem um elétron na camada de valência. E eu estou vendo, por exemplo, que esse sódio ele está no nível 3. Né, ó. Ele está no nível, vou botar assim, ó. O nível que ele está é o nível 3. Então, se eu não tivesse representado a simbologia, se eu tivesse colocado, por exemplo, um Y, que não tem Y, você não vai encontrar Y na tabela periódica, se eu tivesse colocado Y e quisesse saber a família e o período desse elemento, é através da distribuição eletrônica que eu consigo saber. Então, ó, parei no nível 3, vou lá, ó, nível 1, aqui, ó, nível 1, ó, 1, aqui é o nível 2, o período 2, e aqui é o nível 3. E esse elemento que nós fizemos a distribuição, ele parou com apenas um elétron e corresponde aqui à família 1. Então, esse elemento é quem? É o sódio. Tá? Então, é dessa maneira que a gente descobre aí a família e o período, fazendo a distribuição eletrônica. Tudo bem? Então, vamos só prosseguir aqui, para não ficarmos perdidos, né, que o nosso tempo está correndo. Então, os outros que fazem parte dos grupos, ó, da família, essa daqui, ó, são da mesma família, o cálcio e o bário, ó, são da mesma família. Qual os outros ali? Oxigênio e enxofre, ó, que são os calcogênios, também hoje conhecidos como família ou grupo 16, estão vendo? Ó? Esse daqui já não existe mais, daqui é obsoleto, é ultrapassado, tá? Todos que tem o A ou B, já não existe mais a representação. É de 1 a 18. Vai contando, ó. Contaria assim, ó. 1, 2, aí passa aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí pula para cá, por 13, 14, 15, 16, 17, 18. É dessa maneira agora, tá? Não tem mais a representação de A e B, para poder identificar quem é representativo e quem é de transição. No grupo 17, nós temos o flu, o cloro e o bromo, que tem um nomezinho específico. Ó. Esse grupo aqui, 16, mostrei para vocês na aula passada, o 16, ele é chamado de calcogênios. Fica ruim de eu copiar, porque eu estou fazendo com o dedo, né? Fica chato. Eu vou mudar essa história aí. É os calcogênios. E esses 17 aqui, eles são os halogênios. Hzinho, ó. São os halogênios. Né? São os calcogênios e os halogênios. E nós temos o
O último aí, que no caso não tem, mas esse argônio, né, faz parte do grupo 18, que seria os gases nobres. Qual deles pertence ao mesmo período? Quando eu falo de período, eu estou falando de horizonte. Qual deles pertence ao mesmo período? Então, ó, nós temos aqui, ó. Todos esses aqui estão no mesmo período, ó. Esses daqui estão no período também, ó, estão no mesmo horizonte. Aqui também, ó. Todos eles estão seguindo a ordem crescente hoje de número atômico. Lembrando, antigamente, Mendeleev era por massa atômica, ordem crescente de massa atômica. Hoje, atualmente, é por ordem crescente de número atômico. Você pode olhar na tabela, você vai ver que os números atômicos estão seguindo a ordem crescente, do menor para o maior. Ok? Bora ver quais são aí os que estão no mesmo período. Estão vendo lá, ó, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Estão no segundo período. Quais são os outros? Sódio, enxofre, cloro e argônio estão no terceiro período. Os demais, potássio, cálcio, ferro e bromo, quarto período. E nós temos o bário e o ouro, que são do mesmo período, no caso, o período 6. Ok? Então é assim que a gente identifica o período e é assim que a gente identifica a família, como eu mostrei para vocês. Tá? Eu vou dar aqui uma aceleradazinha, que é a questão dos halogênios, porque eu quero chegar aqui, ó. A configuração eletrônica na tabela periódica. Então veja, vocês viram que eu configurei lá o sódio normal, né? Peguei os 11 elétrons dele, fiz a distribuição eletrônica e distribuí os 11 elétrons em 3 camadas, no período 1, no período 2 e no período 3. Vocês viram que no terceiro período eu fiquei com apenas um elétron que indicou a família do sódio. Mas vocês viram que eu terminei em qual nível? Terminei, perdão, no subnível S, não é? Se eu terminar na distribuição eletrônica em S ou P, terminei em S ou terminei em P, eu estou falando de um elemento representativo. Ok? Se eu terminar em S ou em P, no caso subnível S ou subnível P, estou falando de um elemento representativo. Tudo bem? Já na questão do de transição, se eu terminar em D, a minha distribuição eletrônica, terminou em D, distribuí 1, S2, 2, S2, 2, S3, 3, D alguma coisa. Terminei em D, estou indicando aí que esse elemento é de transição externa. Se eu faço a distribuição eletrônica, ele termina em F, indico aí que esse elemento corresponde a um elemento de transição interna. Então, repetindo, fez a distribuição eletrônica, terminou em S ou P, é representativo. Fez a distribuição eletrônica, terminou em D, é de transição externa. Fez a distribuição e ele terminou em F, é de transição interna. Ok? Ficou entendido isso daí, não ficou? Agora na questão do período. Período, lembrando a vocês que período é horizontal. E nós temos 7 períodos. Eu vou sempre falar isso. Horizonte, 7 períodos. Então veja, o período do elemento é igual ao número de camadas do elemento. Vocês lembram que eu terminei? Você lembra que eu terminei no sódio assim? 3S1, foi? 3S1. No meu quadro aqui atrás, que infelizmente nem todos vão conseguir ver, o D suporta quantos elétrons? O D suporta 10 elétrons. Tá? O D suporta 10 elétrons. Vou desenhar isso aqui para você. Sua pergunta é pertinente. Ó. O D suporta 10 elétrons. Né? Ó. Isso ele preenchido, chamado preenchido. Preenchimento completo. Então, se ele suporta 10 elétrons, a representação dos orbitais, gente, eles podem ser... O orbital é seu, você pode representar com caixinhas, você pode representar com bolinhas, tem gente que representa com bolinhas, enfim. O que é orbital? Orbital, segundo Schrödinger, é o lugar possível de você encontrar um elétron no orbital. Tá? É onde estão os elétrons. Eles não estão avulsos como se imagina. Eles estão no orbital, chamado nuvem eletrônica. Então, quando eu tenho um subnível D, ele suporta 10 elétrons, eu tenho 5 caixinhas. Eu tenho 5 caixinhas aqui. Ó. Cada caixinha dessa, ela suporta
2 elétrons. Cada caixinha, uma caixinha só, suporta 2. Né? Ó, então, eu vou ter assim, um elétron para cima, um elétron para baixo. Um elétron para cima, um elétron para baixo. Isso daqui tudo para evitar a repulsão, tá? Um elétron para cima, um elétron para baixo. Um para cima e outro para baixo. Então, veja, fechou aqui os 10 elétrons. Mas eu posso ter menos, eu posso ter um orbital D com 1 elétron, eu posso ter um orbital D com metade, com 5 elétrons, eu posso ter um orbital D com 9 elétrons. Isso daí vai depender da quantidade de elétrons que o elemento tenha. Né? Então, se ele terminou em D, terminou em D, dependendo de estar fechado ou semi-preenchido, ele é de transição. Isso é o que eu quero que vocês entendam. Esse elemento é de transição. Tá? Independente da quantidade de elétrons que ele possui. Mas se terminou em D, é transição de que tipo? Transição externa. Tá? Transição externa. Ok? É só isso que eu quero que vocês entendam. Na verdade, eu quero que vocês tenham noção de como eu consigo identificar esses elementos na tabela. E utilizando os artifícios, que no caso aí é a distribuição eletrônica. Tá bom? Então, voltando aqui para a questão do período. Voltando para a questão do período. Você está notando que eu terminei a distribuição eletrônica bem aqui do sódio. Ó. 3. Se eu fosse fazer aqui uma analogia, esse Nzinho que eu vou desenhar bem aqui, ó, do ladinho, vai ficar assim, ó. N, no caso aí, ó, S, que é o subnível, e aqui esse X que eu vou fazer é a quantidade de elétrons que ele tem. Então, veja, esse N aqui é o período, tá? O nível. Esse N é o período. É onde eu vou indicar a posição desse elemento. É a indicação da posição do elemento, é o período. Então, veja. Você olha para cá, você está vendo um período 3. Ele está no terceiro período, no terceiro nível. Se eu perguntasse por camada, professor, se na pergunta fosse qual a camada que o sódio se encontra, você vai dizer facilmente, porque são 7 camadas, gente, 7. É o camada K, L, M, N, O, P, Q, na mesma sequência. K, L, M, N, O, P, Q. São 7 camadas. Então, o sódio está na terceira camada, ele está no terceiro período. Então, se é o terceiro período, se é a terceira camada, que camada seria essa? K, L, M. Ele está na camada M. Não é isso? Então, isso daí é toda a união e o aperfeiçoamento da tabela periódica hoje. Ela foi aperfeiçoada, tá? Mas isso não quer dizer que a sua teoria anterior não esteja sendo usada agora. Então, isso daí é uma maneira de a gente identificar a posição dos elementos. É olhando para cá, quando você termina a configuração eletrônica. Que isso aqui é a camada de valência. Então, vou perguntar para vocês. Quantos elétrons o cloro tem na camada de valência? Não dá para você saber de cara. Dá para você deduzir. Ora, o cloro é da família 17. Se ele é da família 17, ele é um halogênio. Consequentemente, ele vai ter 7 elétrons. Ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, lá na camada do halogênio, ele vai terminar assim, com essa analogia. Ó. NS, ó. NS, a quantidade que ele tem, ele vai ter, para ter 7, vai ter 2 aqui preenchido. Ó. N, P, quanto para ficar 7? NP quanto para ficar 7? Que é a soma dos elétrons, não é não? Ó. Aqui é a camada de valência. Então, ele vai ter que ter quanto aqui em P para ficar 7? 5. Se você somar 2 mais 5, vai dar quanto? Dá 7. Então, você tem 7 elétrons. E esses 7 elétrons que você vê aqui indica a família desse elemento, no caso, o cloro. E aí você vai ver através dos níveis, ó, esse daqui, esse aqui, ó, onde o cloro se encontra. Se é no primeiro, se é no segundo, se é no terceiro nível. Né? Você vai ver através desses números e vai indicar essa posição. Tudo bem? Se a gente estivesse no quadro, ia ser show de bola. Mas Deus é bom. Deus vai nos ajudar com certeza para a gente se encontrar novamente e poder relembrar esse conteúdo agora de uma maneira mais dinâmica, né? Prefiro fazer o cálculo. Bruna. Cada qual, né, tem uma maneira de suas interpretações, né?
Não vou me lembrar de todos os nomes. Mas você pode treinar. Por exemplo, lá da família 1, tem uma frase muito simples. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Então, eu aprendi assim, ó. Linac, lítio, sódio e potássio. Linac, robô, RB, césio, que no caso é o césio, na França, que é o frâncio, FR. Então fica fácil você aprender de lembrar dos nomes, tá? É como eu falei para você, você não é obrigado. Gente, vocês não são obrigados a saber, tá? Eu, professor, tenho que fornecer para vocês todos esses dados. Vocês não são obrigados a saber que o sódio tem 11 prótons, não. Vocês não são obrigados. Mas isso é um fator, isso é um conhecimento. Isso é algo que você tem que ter prévio, chamado conhecimento prévio. Você tem que lembrar, pelo menos, que o oxigênio tem a massa 16. Isso daí, eu como professor, eu tenho que saber muito dessas coisas, tá? Preciso fazer um cálculo rápido, eu não vou ter que ficar procurando minha tabela. Cadê minha tabela? Cadê minha tabela? Não, porque eu já sei. Já consigo identificar, já consigo dizer qual a posição, né? Utilizando, sem ter que ter todo o tempo a tabela debaixo do braço aqui para poder andar para todo lado e dizer que elemento é aquele, pela simbologia, né? Qual a posição dele. Eu posso fazer isso através da distribuição eletrônica, tá? Vamos lá. Representativos, número de família é igual ao número de elétrons. Só acabei de falar para vocês, né? Se eu tenho aqui, vou voltar de novo para o sódio, que é o mais fácil de eu poder fazer, né? Porque a minha canetinha aqui é desse jeito. Então veja, se ele tem um elétron é da família 1, se na camada de valência tem 2 elétrons é da família 2, se tem 3 elétrons da família 3, tem 4 elétrons da família 4 e assim sucessivamente. Você vai indicar a família ou grupo mediante a quantidade de elétrons na camada de valência, que no caso a camada de valência, como eu falei para vocês, ó, é a última camada. É onde vocês param de fazer a distribuição eletrônica, tá? É onde para de fazer a distribuição eletrônica. Só quero fazer uma ressalva. Até agora nós falamos só de elementos neutros. Quando vocês se deparam, por exemplo, que peçam para que vocês façam a distribuição eletrônica de um íon, né? Pode ser um cátion, pode ser um ânion. Relembrando, um cátion perde elétrons e o sinal é positivo. O ânion, ele ganha elétrons e o sinal é negativo. Isso daqui nós vamos ver já já nas propriedades periódicas, tá? Então, o cátion ganha elétrons. O ânion... Perdão, confundi. O cátion, ele perde elétrons, tá? O ânion ganha elétrons. O cátion é positivo, o ânion é negativo. Então, como é que eu vejo isso, professor? Positivo e negativo. Ele vai ficar, gente, ele vai ficar em cima do elemento, tá? Gente, só um minutinho, por gentileza. Só um minutinho. Perdão, mas vamos lá, vamos continuar. Tá? Então, é assim que a gente vai conseguir verificar essas informações, tá? Quando você tem um sódio, que eu vou só representar para a gente não se alongar demais, vou só representar aqui, ó, a questão do cátion, né? Ó, a questão do cátion. Você tá vendo que eu vou colocar o maisinho aqui, ó. Quando eu coloquei esse mais, eu estou indicando que ele está perdendo um elétron. Diferente, por exemplo, do oxigênio, que eu coloco o oxigênio assim, ó, e vou colocar 2 menos. Tem gente que vai achar que aqui ele está perdendo 2 elétrons. Pelo contrário, ele está ganhando 2, porque ele é um ânion, tá? Ânion ganha elétrons e o sinal é negativo. Cátion perde elétrons e o sinal é positivo. Então, nós sabemos que o sódio tem 11 elétrons. Então, como é que vocês vão distribuir isso daí? Vocês vão distribuir os 11 elétrons? Não. Vocês vão distribuir quanto? 10. Por que, professor? Se ele tem 11, mas ele está perdendo 1. Eu estou vendo aqui, ó. Ele está perdendo 1. Então, não distribuo mais 11. Vou distribuir quanto? 10. Vai ficar como aqui, professor? Distribuição. 1s2. 2s2. Ó, o 2 ficou grandão, hein? E 2p6, né, ó? 2p6. Cadê aquele 3s1, professor? Ele não aparece. Por quê? Porque aqui está indicando para mim que ele perdeu esse nível.
E quando a gente vê propriedades periódicas, que é o nosso próximo conteúdo, nós vamos ver um negocinho, uma propriedade chamada energia de ionização. Nós vamos ver que tem elementos que são capazes de retirar elétron dos outros facilmente. Então, no caso, quem tira elétron facilmente são os ametais. Quem perde os elétrons são os metais. Então, os metais têm a tendência a perder seus elétrons. Mas, professor, por que eles perdem esses elétrons e outros ganham? Pela questão da estabilização. Todos esses elementos que nós vimos, todos querem ser um gás nobre. Por que o nome é nobre? Porque ele não precisa de ninguém. Eles estão de boa, como vocês falam, né? Eles estão de boa, estão tranquilos. Eles possuem, gente, 8 elétrons na camada de valência. Então, todo e qualquer elemento da tabela quer ser um gás nobre. Ele vai se unir a outro elemento, né, com um tipo que nós chamamos de ligações químicas, que vai ser o nosso próximo conteúdo, para poder se igualar à configuração eletrônica de um gás nobre. Então, eles vão se unir com alguém para poder também ser nobre. Ok? Mas vamos voltar aqui ao que interessa. Então, nós vimos aí a questão da família, né, pela quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência, não esqueça disso. E a gente vai entrar agora aqui na questão dos elementos de transição. Aqui está um pouco... Eu devo fazer uma ressalva, tá? Porque vai mostrar para a gente aqui, ó, tá mostrando que se terminar em D1 é família 3, né? Terminar em D2 é 4, e D3 5 e assim sucessivamente. Você vai ver bem que na distribuição, por exemplo, do ferro, ó, como é que é a distribuição dele? Ó, o ferro, esse 26 aqui, gente, ó, é o Z, não é? Ó? Esse 26 aqui é o número atômico, tá? É aquele Z que eu tanto falo. Ok? Então, eu distribuo ele. Aqui, por exemplo, o A do ferro é 56. Vocês jamais vão mexer aqui para fazer a distribuição eletrônica. É aqui embaixo, tá? É nesse número aqui, porque lá é 55,8, se eu não me engano. Você vai ver na tabela. 55,8 é que ele está arredondado para 56. Você pode fazer isso. Não tem problema nenhum. Nós sabemos que a matemática anda aliada com as exatas, química e física. Então, veja, quando eu distribuir aqui o ferro, distribuí 26, ó. Ó, 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10, ó. Aqui eu tenho mais 10, não é isso? Aí terminei com 6. Terminei com 6. Vocês vão notar que ele... Essa dica é até boa, né? Você vai notar que ele terminou aqui em D6, né? Terminou aqui em D6, você já diz, não, esse elemento de transição terminou em D. Se terminou em D é o quê? Transição externa. Lembra? Repete comigo. Terminou em D, transição externa. Terminou em F, transição interna. Terminou em S ou P, representativos. Terminou em S ou P, representativos. Então, nossa aula está acabando. Então, veja. Aqui, você olhou para cá, no subnível D, terminou em D6, aí você vai dizer bem aqui, terminou em D6, então ele é da família 8B. Só que você vai ler no nosso livro, ele vai dizer o seguinte, que você tem que olhar para cá também, ó. Para esse S aqui, ó. Que na configuração que a gente faz para os elementos de transição, isso está no nosso livro, tá, gente? Não se preocupe. Nosso livro é muito, muito bom, tá? Ele vai mostrar isso, ó. Ele vai mostrar a representação mais ou menos assim, ó. A Isabel, tá? Deve ser internet, a internet fica caindo mesmo. Isabel, pronto, tá admitida. Então, ó, NS2, vocês estão vendo lá, ó, né, ó. Vou colocar aqui um parênteses, ó, um parênteses, vou colocar assim, ó. N-1, N-1, e vou colocar aqui o D, né, o subnível D, e aqui a quantidade de elétrons que ele tem. No nosso livro, ele vai mandar você fazer a soma disso aqui, ó. Desse 2 mais essa quantidade de elétrons. Por exemplo, aqui eu tenho o quê? 2 mais 6, não é verdade? Ó? 2 e o 6, não é isso? Ó? Aqui é uma soma. Então, 2 mais 6 dá quanto? Dá 8. Olha aqui. Tá? Caso
você se esqueça desse parâmetro da quantidade de elétrons presentes aqui. Me perguntaram quantos elétrons o orbital D suporta, são 10. Aí você está vendo que só 6 aqui participaram, né? Ó. Então ficou orbitais semi-preenchidos, né? Eles podem estar vazios ou semi-preenchidos, não tem problema. A estabilidade desse elemento vai estar normal, tá bom? Vai estar normal. No próximo ano vocês vão ver uma coisa um pouco mais ampliada em relação a isso daí, porque na distribuição eletrônica, nosso livro, infelizmente, ele peca em não falar sobre isso, mas na distribuição eletrônica, nós só podemos terminar em P6 e D10. Se você termina em P5, você vai ter que promover um elétron do orbital S, do subnível S mais próximo, para ele ficar P6. Se você termina em D9, você vai ter que promover um elétron desse S aqui, ó, para que ele feche os 10 elétrons. Ele não pode ficar assim, faltando alguém. Ou ele tem que ficar totalmente preenchido com seus 10 elétrons, ou semi-preenchido com 5 elétrons. Tá? Eu não posso ficar alguns orbitais Professor, preenchidos e apenas um semi-preenchido. Oi, diga. ele pode ter Diga. mais de 10 elétrons? Não entendi, cara. Ele Repete. pode ter mais de 10 elétrons? Não, não. Só a quantidade dele é 10. Ele pode ter menos, como eu falei para você. Ele não pode ter 11 nem 12. É 10, tá? Então ele tem a quantidade máxima. É que nem uma lotação de ônibus, né? Você vê lá quantos sentados, quantos em pé. Ali seria a quantidade máxima. Só que a gente está falando aqui de elétrons, né? De orbitais, nós precisamos respeitar essa quantidade. Então, se você tiver distribuir 11, chegou no D, fecha os 10, o último que não vai entrar aqui vai para outro subnível. Você vai promover ele para outro subnível. Porque fechou a quantidade que ele suporta, entendeu? Vamos prosseguindo aqui. A gente vai ver outra distribuição do vanádio. O vanádio também é um elemento de transição externa. Então veja aí, ó. Nossa aula terminou, aqui é o meu último detalhe. Terminou em 3D 3. Né, ó, família 5. Se eu somo aqui também vai dar 5, não vai dar não, ó. 2 mais 3, 5. Então é o 5B. E aí eu consigo dizer qual. Lembrando que isso daqui, ó, o período é aqui, tá bom, gente? Ó. E se você for ver, aqui, o que é que eu faço aqui? Esse N é o 4, tá vendo? Ó? Esse N é o 4, não é? Ó? Então, N menos 1 seria 4 menos 1, que vai dar quem? 3. Tá vendo que a configuração está toda relacionada só aqui com a camada de valência. Tá? E se eu termino com D, eu estou falando de transição externa. Se eu termino com F, eu estou falando de transição interna. Tudo bem, gente? A nossa aula acabou, tá? Eu vou parar bem aqui a distribuiçãozinha. Eu espero que Professor, todos estejam... Oi, diga. Diga. o senhor vai fazer a correção das atividades. Próxima aula eu vou corrigir, tá? Vamos iniciar na próxima aula fazendo essa correção. Vai ser uma correção rápida, até porque são questões bem simples assim de se trabalhar, ok? E aí, próxima aula eu já corrijo. Então, você já pode até dar andamento aí nas questões relacionadas aos períodos e famílias, tá? Vocês indicarem quais são os períodos, quais são as famílias, na questão de distribuição eletrônica. Já treinem isso daí, ok? Faça esse treinamento para que a gente possa, na próxima aula, discutir, debater sem que eu fique falando sozinho, que vocês possam participar e que vocês tragam as dúvidas para mim. Tudo bem? Não esqueçam disso não, tá? Então, ó, próxima aula a gente corrige todas as atividades e na próxima aula eu já vou iniciar propriedades periódicas. Você já pode dar uma lidinha também. É uma parte rápida, onde eu vou mostrar quais são essas características periódicas dos elementos, tanto na família quanto nos períodos. Tá bom? Desejo para vocês um bom dia e ótimas aulas hoje, tá? E até a próxima aula, se Deus quiser. Lembrando que essa aula vai estar no Google Sala de Aula e eu vou disponibilizar ela também para a Mônica, tudo bem? Um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau!